Oi, gente. Hoje nós vamos dar início a mais um tema. Nosso tema será o Renascimento Italiano. Sobre o Renascimento Italiano, é importante lembrar que no século XIV, a sociedade medieval, ela estava passando por uma crise. E essa crise, ela fez com que ocorresse várias transformações na sociedade, transformações sociais, econômicas, políticas, e essas transformações contribuíram para a formação das primeiras cidades-estados italianas e também contribuiu para a criação de um movimento esse que passou a ser chamado de Renascimento, onde participavam principalmente os pensadores que visavam retomar os valores da antiguidade clássica, que é a antiguidade greco-romana, e eles exaltavam a capacidade humana e valorizavam a liberdade individual. Os renascentistas, eles consideravam o ser humano como o referencial mais importante para entender os fenômenos do universo. E por isso eles passaram a questionar os dogmas da Igreja Católica e também eles passaram a produzir conhecimentos e a transformar a sua realidade. Partindo desse pressuposto, nós vamos verificar quais foram as características desse movimento renascentista e como ele surgiu naquela sociedade. Vale colocar que no século XI e XIII, a Europa ela passava por um processo de desenvolvimento econômico, principalmente devido à alta produção agrícola e à expansão comercial urbana. Entretanto, esse crescimento ele vai desacelerar e ela vai provocar o quê? A crise do século XIV. E a crise do século XIV ela vai vir acompanhada principalmente de dois acontecimentos: a Guerra dos 100 Anos e a emergência da peste negra, que vai ser uma doença que vai dizimar um terço da população europeia da época. E essa crise do século XIV, ela vai ser provocada por diversos motivos. A guerra e a peste, ela vai causar a mortandade de boa parte da população europeia e vai diminuir a quantidade de mão de obra existente na época. E isso vai fazer com que a nobreza ela fique enfraquecida e vai surgir o quê? A ascensão da burguesia comercial e financeira. E é justamente a ascensão dessa burguesia comercial e financeira que vai passar a investir e a apoiar esse movimento renascentista. É importante colocar também que o movimento renascentista ele surge num período em que a igreja estava em crise, principalmente devido ao cisma no Ocidente. Esse cisma do Ocidente, coexistiram dois papas, um na França e outro em Roma. E essa divisão ela acabou refletindo os conflitos internos e externos entre a França e a Inglaterra, principalmente refletidos em virtude da Guerra dos 100 Anos. Que a Guerra dos 100 Anos, como vocês sabem, foi um conflito entre a Inglaterra e a França, pela região de Flandres e também pelo trono francês. Ou seja, foi uma série de conflitos com consequências políticas e econômicas que abalaram a situação da Europa naquele período. E todo esse contexto de desaceleração da economia, de emergência da peste negra, da Guerra dos 100 Anos e da ascensão da burguesia comercial e financeira vai fazer com que surja esse movimento cultural, político, econômico, que é chamado Renascimento, que vai influenciar a forma como o ser humano se relaciona com a natureza. Dentro desse contexto, nós vamos verificar que o contexto, por que a Itália vai ser a pioneira?
A Itália, ela foi a pioneira desse movimento em virtude principalmente do processo de renovação intelectual e cultural que foi desenvolvido na época, principalmente porque foi lá que se desenvolveu esse renascimento, esse movimento, principalmente nas cidades mercantis de Gênova, Veneza e Florença. E naquele período era uma luta constante pelo poder e pela riqueza, travada entre aquelas famílias ricas da época. Então, qual foi a forma que eles tiveram de manifestar o seu poder? Por meio desse movimento, por meio do movimento do Renascimento, que foi tanto um movimento artístico como intelectual, político, cultural. E também, naquela época, naquelas cidades, surgiram os mecenas, que eram benfeitores da arte e da cultura, que apoiavam os artistas, que expressavam os valores da época por meio de suas obras. Então, o mercenato. O mercenato é originalmente uma prática de estímulo à produção cultural, artística, que consiste no financiamento de artistas e de suas obras. Além disso, os artistas eles passavam a viver exclusivamente desse incentivo, ou seja, desse apoio dos mecenas, ganhando ainda proteção política e prestígio social. E daí, esse movimento do Renascimento, ele vai fazer com que o mecenato seja uma prática econômica bastante adotada na Europa moderna, que era o quê? O financiamento por meio de recursos próprios da produção artística, literária e científica da época, fazendo dessa prática o símbolo do estado da sociedade da época. Essa terminologia vem de Caio Mecenas, membro da elite romana, que vai ser o primeiro a adotar a prática ainda na antiguidade. Que prática é essa? De financiar os artistas a produzir essas obras, tanto literárias, tanto como artísticas. Então, daí nós temos que o Renascimento, ele foi um movimento cultural, artístico, de raiz racionalista, humanista e individualista, que ocorreu durante os séculos XV e XVI e que teve sua principal inspiração no mundo greco-romano e nos movimentos de expansão geográfica comercial no final da Idade Média Ocidental. Então, vocês vão ver que esse movimento cultural, artístico, político e econômico, ele vai alterar a forma que o ser humano vai se relacionar com o universo.